passa na sua mente que você lembra quando você vê uma questão com um homem de 70 anos, por exemplo, com halitose, né, com mau hálito, ele tem ali disfagia, dificuldade para engolir, às vezes ele regurgita comida não digerida, disgusting, right? E ele tem ali uma neck mass, que a gente chama às vezes em inglês de gurgling neck mass, faz aquele barulho quando a gente palpa ali aquela massa. Esse é um caso clássico de livro de Zenker diverticulum, ok? E o propósito aqui desse vídeo, dessa discussão, é a gente ver como que isso é cobrado no Step 1 e no Step 2 CK. Tem um caso clássico, quais são as opções de respostas para o Step 1 e para o Step 2 CK. Então, por exemplo, o caso clássico a gente discutiu, é um homem com mais de 60 anos, geralmente um homem mesmo, com mau hálito, bad breath, a gente chama, né, ou halitosis, but bad breath, disfagia, dificuldade para engolir, food regurgitation, hours after eating, então depois de comer, e a neck mass, ok? E algumas buzzwords que são clássicas, que não podem sair da sua mente, é upper esophageal sphincter, porque o problema é exatamente uma contração exagerada do esfíncter esofagiano superior, que é um músculo chamado de músculo cricofaríngeo, ok? Cricopharyngeal muscle. E acima desse músculo tem uma área de fraqueza na parede posterior do esôfago, mais sensível, chamada de Killian's Triangle. E você não deve esquecer esse nome e essa área de fraqueza. O Zenker, ele é um false diverticulum, não é a parede toda do esôfago que hernia, mas só a mucosa e a submucosa. Essa comida regurgitada, ela é undigested, e essa neck mass, ela faz aí muitas vezes um barulho, né, que a gente chama de gurgling, alright? Então, quais são as opções de resposta quando você lê um caso clássico de Zenker? Quais são as opções de resposta no seu USMLE Step 1, onde ele quer saber se você sabe o why, o que está acontecendo. Então, a fisiopatologia por trás do Zenker. Já o Step 2 CK, ele quer saber o next step. Ele quer saber se você sabe conduzir esse paciente, assim como os riscos envolvidos no Zenker. Então, eu tenho um caso clássico com essas buzzwords e todas essas informações que a gente discutiu, e a resposta poderia ser simplesmente dysfunction of upper esophageal sphincter. E não Zenker diverticulum, você não vai encontrar nas opções Zenker diverticulum, você vai encontrar dysfunction of upper esophageal sphincter or dysfunction of cricopharyngeal muscle. Você pode encontrar também nas opções posterior herniation, cobrando ali, testando se você sabe que é na parede posterior do esôfago. E essa herniation, ela pode ser ali uma opção de resposta, pode ser herniation of mucosa and submucosa, cobrando e testando se você sabe que ele é um false diverticulum. Já para o Step 2, você tem que entender os riscos, né? Então, de fato, eu poderia ter um caso clássico e a opção certa ser risk of aspiration pneumonia, for example, perforation, bleeding or compression, por exemplo, uma compressão da traqueia, né? Ele quer saber se você sabe diagnosticar, porque existe risco de perfuração daquela parede frágil do Zenker se você fizer uma endoscopia. Então, é um barium swallow ou barium esophagogram é o primeiro exame que você vai pedir. E você, obviamente, tem que saber tratar tanto para o Step 1 quanto também para o Step 3, sabendo que, independente da via, se é uma via endoscópica, EGD, ou com open surgery, você vai fazer uma myotomy. É um corte ali, uma myotomy do upper esophageal sphincter. Uma myotomy do cricopharyngeal muscle, ok? Então você pode sim ressecar o pouch, ressecar a bolsa do Zenker, mas você tem que fazer o corte para abrir a passagem da comida no esôfago.